Chegando no terceiro dia de Futuricom, muita novidade, né? O Brasil está sendo conectado através de ESPs. Mais de 50% dos usuários de internet do Brasil estão entrando online através de um provedor de serviço. Muitos provedores estão preocupados em basicamente conectar usuários, conectar pessoas. Mas a gente tem alguns exemplos que estão fazendo um pouco diferente e de um campo que é muito pouco explorado, mas que eu acho que tem muito a agregar. E a gente trouxe hoje para ter essa conversa com vocês aqui o André, CEO da NLT, que é um provedor, né, de soluções que está trazendo uma outra proposta. Está fazendo um pouco diferente do que conectar apenas pessoas e tem enxergado campos que tem grandes novidades para a gente, né, André? O que está acontecendo? Como é que é essa atuação da NLT e como é que está esse panorama que vocês têm vislumbrado aí? É isso mesmo, Thiago. Assim, eu venho do mercado de provedor de internet, de telecomunicações, com mais de 30 anos de experiência. Morei no Nordeste 10 anos, conheci lá vários provedores muito relevantes que hoje acabaram se agregando em grandes operadoras. E desde 2019 eu lidero a NLT, que é uma operadora de telefonia celular móvel, né, virtual, que usa a rede da Vivo, aplicada ao IoT. Ah, que Então, bacana. o IoT, que é a internet das coisas, a gente entende como grande alavancador de novos negócios do mercado corporativo e futuramente do mercado residencial. E nossa grande missão, na verdade, é pegar os grandes projetos que a gente vê acontecendo, de conectividade, de 5G, de rede privativa no agro, e democratizar isso para todo o Brasil. Você falou muito bem, dizendo que hoje metade do Brasil ele é conectado através dos GSPs. E a gente tem lá dentro da NLT um mantra que é: quem vai levar o IoT para o interior do Brasil, para as outras cidades, também será o ISP. E Isso. aí a missão é como que a gente consegue habilitar os ISPs para eles saírem daquela vertical só de conectividade do usuário e enxergar tudo o que pode ser conectado. Interessante. Eu recentemente tive a oportunidade de estar na China, né? E a China a gente vê muitos exercícios de acontecer, de errar, tentar acertar e de repente descobrir um acerto. Eles tentam conectar muitas coisas, né? Existe uma interação muito grande de super aplicativos com coisas, né? Tinha ponto turístico que para lavar a mão tinha que escanear com o QR Code do aplicativo lá para liberar o uso. E no Brasil, a gente tem quase o mesmo tamanho da China, a gente tem vários relevos e vários cenários macroeconômicos diferentes. A gente tem um provedor que está lá perto do agro, no Mato Grosso, aí tem um provedor que está lá em Manaus, tem outro provedor que está na Orla, tem um provedor aqui perto de grandes centros industriais. E isso gera diferentes oportunidades para que eles ataquem não só conectividade, mas também inteligência nas coisas, André. Qual que é a tua visão em relação a isso? Tem muita oportunidade aí guardada que não só lá dentro da grande mineradora ou dentro da grande indústria da energia que tem seus projetos e tem um fundo dedicado para esse tipo de pesquisa. Mas tem outros campos além desses aí? Muitos campos, muitos campos. Você provocou muito bem. Quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que os grandes projetos de IoT estão nos grandes centros urbanos. Basicamente São Paulo, Rio, Brasília, BH e outros do gênero. E a gente vê que esses projetos podem ser customizados e, obviamente, personalizados para pequenas cidades, com pequenos provedores. Vou dar um exemplo muito básico. Há um movimento muito forte de medição remota de água. As grandes companhias de água já têm aí editais, licitações, já tem aí centenas de milhares de medidores de água, de hidrômetros, conectados à rede celular para fazer a leitura remota daquele consumo e poder prover a conta com muito mais assertividade para o usuário. Quando a gente fala de grandes companhias de água, obviamente eles vão contratar grandes integradores, a gente fornece inclusive para algumas dessas companhias, mas você tem milhares de companhias municipais de água no Brasil. Sim. E, obviamente, quem vai levar essa solução para aquela companhia municipal de água de Mojimirim, por exemplo, ou de interior do Ceará, ou de interior do Mato Grosso, não vai ser o grande integrador. Com certeza vai ser o ISP. O ISP tem a oportunidade de ser protagonista nesse papel de levar o IoT para as utilities, que a gente chama. Um outro exemplo muito bom é a iluminação pública. Hoje a gente vê dezenas de milhares de postes de iluminação pública sendo conectados com IoT para você fazer uma telemedição, uma telegestão da iluminação pública. Só que esses projetos estão hoje focados aonde? Em grandes centros urbanos, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. E você percebe que quando os municípios menores fazem esse tipo de edital, ninguém aparece,
para ofertar. E quando eu falo do mercado potencial, estou falando de 20 milhões de postes de iluminação pública Olha no isso. Brasil e crescendo. Então, os municípios menores do interior do país começaram a se agrupar para gerar atratividade de grandes players. Tem hoje consórcio de 14 municípios para poder somar e dar 10, 15, 20 mil pontos de telegestão. Quando, na verdade, um município com 2.500 pontos de iluminação pública poderia ser atendido por um ISP regional. Então, levar essa visibilidade de negócios para o ISP vem sendo aí um desafio muito grande nosso, porque o Brasil é muito grande. Sim. Então, quer dizer que o provedor que for provocado, né, em sua cidade, em sua prefeitura, em Garanhuns, lá no Crato, né, lá no Mossoró, olha, a gente tem esse mesmo problema que acontece no grande centro, mas a gente pode ser eficiente e resolver o caminho que ele pode chamar o André, a NLT, para conversar e dizer como que a gente entrega junto a conectividade e o IoT para resolver esse tipo de problema. É por aí. Exatamente isso. E a gente sabe, a gente conhece muito bem o ISP. O ISP, ele é muito empreendedor e muito criativo. Eu lembro de um evento que a gente fez aqui no ano passado, na Brint, e veio um ISP de Guarabira, na Paraíba, e a gente estava explicando para ele as soluções de IoT com vários sensores, dispositivos, e ele muito sagaz, falou o seguinte, falou, poxa, então eu posso conectar, eu tenho um cliente que tem as motocas que faz a segurança do bairro lá. Aham. Então eu posso botar esse dispositivo nas motocas e ao invés dele passar buzinando nas ruas, ele pode fazer um push no aplicativo do meu usuário e ele saber que a motoca passou ali. Eu falei, exatamente isso. Então, Perfeito. não precisa fazer muita força com o ISP. Uhum. Basta abrir para ele as possibilidades que ele rapidamente ele vai identificar o que pode ser feito. É muito bacana perceber que pesquisas têm trazido, né, novos protocolos, novas possibilidades, e a gente diminuir o que é aquele projeto dos sonhos do mundo do futuro para o mundo do hoje, né? A gente fala e escuta muita notícia sobre smart cities, mas se a gente reduzir isso aqui para smart places, se eu disser, olha só, Garanhuns não tem o orçamento suficiente para se tornar uma Smart City nos próximos 2 anos. Mas a gente pode escolher lugares importantes, que pode ser lugares onde acontecem festivais, que pode ser lugares de praças públicas, onde a gente cria um pequeno Smart Place. E aí o provedor pode conectar, criar o pavimento, e aí a IoT vai levar nesse Smart Place outras inteligências que a gente pode agregar naquele tipo de lugar, né? Vocês têm visto soluções assim para Smart Places, né? São lugares inteligentes, não necessariamente As cidades. cidades, né? Isso é um campo também de atuação. Sem sombra de dúvida, é uma boa provocação. A gente está vendo isso acontecendo já e, obviamente, a grande dificuldade do mercado, primeiro, é ter acesso à informação, o que pode ser feito. Na hora que ele vê o que foi feito, ou o que está sendo feito nas grandes cidades, tudo isso pode ser replicado em pequena cidade em menor escala. Inclusive, não só em cidades, como pequenos lugares. Um belo exemplo disso são as redes privativas celulares. A gente entende, né, o mercado de ISP entende que a rede privativa celular ainda é um bicho de 7 cabeças, mas não é mais. Uma InnodeB, que é um rádio celular que antigamente custava 200, 300 mil reais, hoje você consegue comprar por 80 mil reais, uma small cell. Olha só. Mas, obviamente, não é só isso que vai habilitar uma rede privativa, você tem que ter um core de rede. A NLT ela é especializada em redes móveis, tanto públicas quanto privativas. E a gente fala que a gente é multiconectividade, então a gente trabalha com várias redes de acesso. O nosso expertise é esse SIM card físico ou digital, com o eSIM, que roda em várias redes de acesso, inclusive privativas. Então, qual é a dificuldade hoje de um ISP, por exemplo, levar uma rede privativa para o São João de Campina Grande ou de Garanhuns, de Caruaru, por exemplo? É muito fácil fazer isso. A gente tem aqui no nosso stand uma rede privativa móvel habilitada, uma carretinha com a NodeB, com um mastro, que você pode levar isso para qualquer lugar do Brasil. E você, lógico, licencia e habilita. E ela pode ser temporária ou pode ser fixa. A NLT cria um modelo de redes privativas celulares as a service. Ele contrata aquela rede por um período de tempo ou por um contrato de longo prazo e ele não é obrigado a comprar os equipamentos. Ele contrata aquele serviço. Para quê? Para democratizar, para sair daquele custo de 500 mil reais de uma infra de redes privativas para um valor mensal de 15, 20 mil reais, que obviamente viabiliza muitos projetos de hiperconectividade. Foi muito bacana ver esse novo campo, essa nova possibilidade de atuação, né? Tem agro e a gente já vê pesquisa de acontecer em fazendas de geração de leite, onde o cara mistura inteligência artificial
com internet das coisas, com conectividade para fazer a recuperação de uma perca de produtividade, porque não tem observado o momento certo de fazer aquele procedimento. Isso se aplica a vários tipos de cultura, né? Então, o que a gente pode deixar de mensagem para todos vocês é que, se vocês tiverem interesse em participar desse mundo, vocês podem vir chegar aqui na ConnectWay, junto com a NLT, a gente vai estar pronto, né, trabalhando em conjunto para promover essas transformações onde é que a sua operação esteja. Então, a gente tem equipamento que tem o pavimento pronto para receber as interconexões dos IoTs e fazer as interações, para falar com seus APIs, com seus gateways de comunicação e trazer informação, dado relevante, que gera resultado, né? E aí faz com que as decisões sejam assertivas e que a gente possa gerar valor nessa cadeia, onde o provedor sai da pura conectividade e entra na relevância de conectar pessoas e coisas com propósito, né? A gente fala da hiperconectividade, né? De você abrir o leque de pessoas para tudo. Tudo pode ser conectado. E você falou uma coisa muito importante, Thiago. Esse barramento de soluções que o ISP tem à disposição, a gente, como veio desse mercado, a gente configurou a NLT com barramento de hiperconectividade. Então, quando você fala de APIs, a gente nasceu já orientado a APIs. Então, a gente é totalmente open source. Então, com qualquer tipo de Node-B, com qualquer tipo de integração de core de rede, com qualquer tipo de dispositivo, ele é hiperconectado. Eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar em Open RAM, Open Core, Open Gateway, para que o ISP tenha liberdade de navegar por onde ele quiser. Acho que é a missão nossa, que detemos aqui com conhecimento de tecnologia no Bit Byte, é traduzir isso de maneira muito fácil para o ISP conseguir fazer o que ele faz de melhor, que é pulverizar, capilarizar essa oferta para o mercado nacional. Então é isso, acho que está dado o recado. Obrigado, André, foi muito bom o papo. Para vocês aí que tiverem interesse, a ConnectWay tem produto, a NLT tem solução e junto a gente faz tudo acontecer. Então, contem conosco. Obrigado a todos pela presença e vamos conversar. Obrigado, Thiago.